A Netflix é hoje em dia, sem dúvidas, um dos maiores streamings que a gente tem no momento. E a gente também tem diversos doramas hoje em dia. Porém, só desses últimos anos pra cá que começou a ter uma certa quantidade mais significativa de doramas BL e GL na vermelhinha. E para você que está tendo dificuldade de encontrar esses doramas, aqui eu trago uma lista desses doramas que tem na Netflix, BLs e GL. Primeiramente, eu vou citar os doramas BL e depois os doramas GL. Então, se você tem alguma preferência, tá tudo organizadinho aqui, tá? Só pular para a parte desejada. O primeiro dorama que a gente tem é bem recente, finalzinho do ano passado, que se chama Kidnap. Ele é um dorama da GMM TV e para quem já acompanha aí doramas tailandeses, já sabe que essa é uma das emissoras mais famosas que tem. Eles têm doramas muito famosos e muito bons. E a gente também tem o On, creio que é assim que se fala o nome dele, não tenho certeza, desculpa. Mas ele é um ator muito famoso nessa área dos doramas e doramas BL também. E ele fez um dorama BL muito famoso que foi Bad Buddy. E tendo a sinopse, afinal, sobre o que é esse dorama? Bem, a sinopse é basicamente que um sequestrador descumpre as ordens que ele deveria estar fazendo ali e poupa a vida de um de seus prisioneiros. Aí no final acaba que os dois vão se apaixonando e eles ficam em perigo juntos. Então, provavelmente uma coisa ali meio ação, né? Junto com romance. O segundo dorama que a gente tem também é tailandês e também é da GMM TV. Esse ainda tá em lançamento até o período que eu tô gravando esse vídeo, porém já tá no finalzinho, já tá na reta final. Esse dorama se chama Thankful e totalmente diferente da temática do outro. Esse aqui é uma temática de música. Então, para você que curte essas coisas assim, relacionadas a bandas, grupos musicais, seria um dorama bem legal para você. E a sinopse é basicamente um jovem, ele decide registrar o último show de uma boy band, mas ele acaba se aproximando do vocalista solitário. Aí nisso que vai se iniciando a história. Agora a gente já tem um dorama japonês, também ainda é um dorama BL, porém esse é um dorama mais curto, de menos episódios. São episódios de 20 minutos e são 8 episódios. Então se você quer uma coisa para maratonar assim num dia, seria uma boa pedida. E é um dorama também muito fofo. Assim como diversos doramas japoneses, esse é adaptado de um mangá, que se chama Kimi ni wa Todokanai. E é aquele bem clichê. Um é mais tímido e faz tudo certo, é perfeito em tudo. Já o outro é mais extrovertido, mas não faz nada muito bem. E esses personagens são Yamato, que é o tímido, porém popular, e que faz tudo certo, tira notas muito boas. E tem o Kakeru, que ele já não é muito popular, também é mais comum, com notas medianas, mas os dois são amigos. Só que tudo muda quando o Kakeru descobre que o Yamato é apaixonado por ele. Então aí fica aquele clichê, aquela coisa de como lidar com isso agora. Vai se manter a amizade? Pra onde que vai ir a relação dos dois? O próximo é o nosso último drama BL, também é japonês e também é curtinho. Se chama Amor Venenoso. Cada episódio tem por volta de apenas 19 minutos e também tem uma temática bem diferente do anterior. É sobre um advogado de elite que tem ansiedade social, mas ele acaba se envolvendo com outro cara que ele é meio trapaceiro em algumas coisas. E juntos eles vão utilizando táticas duvidosas para resolver alguns casos mais complexos.
E se você ficou curioso em relação a esse dorama, eu tenho uma resenha aqui do primeiro episódio aqui no canal, então só dá uma olhadinha. Agora, finalmente, os doramas GL! Nosso primeiro dorama GL é um dorama tailandês. Ele tem poucos episódios, tem 8 episódios, mas se a gente for pegar a média dos doramas tailandeses, geralmente são entre 12 a 14 episódios, então também não tá fugindo tanto assim da normalidade. São 8 episódios de mais ou menos 40 minutos cada. Esse dorama se chama Voltando por Você e ele conta a história de duas irmãs, uma que tem a habilidade de voltar no tempo e uma que tem a habilidade de prever o futuro. Elas estão na faculdade e essa irmã que tem a habilidade de voltar no tempo, ela se apaixona por uma das meninas da faculdade. Porém, a irmã dela percebe que esse amor tá fadado ao fracasso. E nisso elas começam a voltar no passado para evitar que uma tragédia aconteça. Já o nosso último drama é provavelmente um dos mais famosos dessa lista, que se chama 23/5, ou em inglês 23/5, que também é da GMMTV. Ele também é um drama bem fofo e clichêzinho, que se passa no ensino médio. Uma das meninas, ela é muito... tem um crush muito grande em uma de suas colegas de turma. E com o tempo, ela acaba começando a falar com essa menina pelo Instagram. Só que essa menina não sabe que por trás desse perfil tem uma outra mulher. Ela não sabe quem que tá por trás desse perfil, na verdade. E nisso, essa menina que já tinha um crush na outra, vai começando a se apaixonar mais e mais e fica naquela dúvida de não sabe o que fazer. E elas vão se aproximando também na vida real e fica esse impasse, porque ambas estão se apaixonando, mas uma delas não sabe por quem que tá se apaixonando. E é isso! Infelizmente a gente ainda não tem tantas produções assim, mas se você conhece mais doramas LGBT que temos na Netflix, só falar aqui embaixo, compartilhe com a gente, tá bem? E se você já assistiu algum desses doramas, fala aí o que você achou. E é isso aí. Muito obrigada. Bye, bye!